verdade que uma dívida deixa de existir depois de 5 anos? Esse vídeo eu vou ter que comentar. Ao contrário do que muita gente acredita, não é verdade que uma dívida deixa de existir depois de 5 anos. Essa afirmação tá certa, mas eu vou mostrar para você que para fins práticos de cobrança, o Tribunal de Justiça de São Paulo vem pensando um pouquinho diferente. Não em todos os casos. Começou a ficar interessante. O que acontece é o seguinte: o débito desaparece do nome depois desse tempo, mas ele continua em aberto nos sistemas dos credores, ou seja, você ainda estará devendo. Essa parte ficou um pouco confusa, mas o que ele quis dizer é que por mais que outras empresas não consigam consultar essa sua dívida ali por estar prescrita, vai constar essa dívida ali numa restrição interna do banco e ele pode sim futuramente negar um crédito para você em razão disso. O que muda então quando a dívida prescreve? Bom, o nome fica limpo de novo e a dívida não pode ser mais cobrada na justiça. Mas veja bem, a dívida não pode mais ser cobrada na justiça. Ele vai falar que não pode ser cobrado na justiça, mas que pode ser sim cobrado depois, te ligando, por exemplo. Isso aí até alguns anos atrás era esse o entendimento, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo, então só se você é do estado de São Paulo, ele tem mudado o entendimento e ele tem entendido o seguinte, olha, eles estão entendendo que você só paga essa dívida se quiser por um ato voluntário, mas essa dívida prescrita, ela não mais é possível, né, de ser cobrada tanto no meio judicial quanto no meio extrajudicial, ou seja, o Tribunal de Justiça de São Paulo vem entendendo que não podem nem ficar te ligando para cobrar uma dívida prescrita. Tanto é verdade que eles criaram até esse enunciado aqui, número 11, dá só uma olhada. Ó. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita, ou seja, não pode ficar te ligando e cobrando uma dívida prescrita. O seu registro na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de crédito score. Ou seja, o Tribunal de Justiça entendeu que lançar uma dívida naquelas propostas de acordo do Serasa, mesmo prescrita, simplesmente por lançar a dívida lá, não gera dano moral, a não ser que você consiga provar que aquele lançamento de dívida baixou a sua pontuação ou que aquela cobrança está sendo feita a terceiros, a um parente seu, a um primo seu, etc. Isso porque muita gente confunde essas propostas de acordo com o nome sujo, mas não, isso aqui não significa necessariamente que o seu nome está sujo. Para você ver se seu nome está sujo, você abre o aplicativo do Serasa e você vem aqui, ó, meu CPF. Depois você vai aqui em pendências e se tiver alguma coisa aqui, ó, em dívidas de seu nome ou protestos, algum número aqui, aí sim significa que seu nome está negativado, está sujo. E aqui dificilmente você vai ver uma dívida prescrita, tá? Com mais de 5 anos. O que pode haver aqui é uma dívida indevida, ilegal, aí sim você pode consultar um advogado para ver se cabe ação. Então, em que pese essas cobranças aqui de dívidas prescritas lá do Serasa por si só não gerarem dano moral, de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, bem como não ser uma negativação, não significar que seu nome está sujo, né? Eles entendem que não dá dano moral, mas eles entendem que essa cobrança aqui de dívida prescrita é ilícita e você pode pedir sim a retirada judicialmente dessas cobranças lá do Serasa, se você é do estado de São Paulo. Não, isso não impede que o cobrador te ligue, mande carta, e-mail, bata a sua porta, faça sinal de fumaça, blá 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 blá. Essa parte aqui está totalmente errada, mesmo que seja uma brincadeira, não é bom brincar com isso, porque pode dar a entender que pode ser feita qualquer tipo de cobrança, uma cobrança vexatória, por exemplo. E não, isso não pode acontecer. Artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. E agora dá só uma olhada nesse julgado aqui, ó. Cobrança de dívida prescrita, inúmeras ligações telefônicas e mensagens de texto. Situação constrangedora ao extremo. Cobrança vexatória, ilegal e abusiva, artigo 42, tal, que veda, ou seja, proíbe o consumidor ao ridículo, ato ilícito configurado, abalo moral configurado, dever de indenizar.
Ou seja, ganhou uma indenização por danos morais por cobrança abusiva, mas já adianto que não é tão simples assim, tá? Você tem que provar muito bem essas cobranças aqui, fazer prints e várias provas e não simplesmente alegar. Porque de fato você ainda tem uma pendência. E sabem o que é pior? Enquanto a dívida não é paga, mesmo depois do seu nome estar limpinho, ela continua aumentando e aumentando, com multas e juros e mais juros. Nessa parte aqui a gente tem outro grande problema, por mais que vá, né, subindo juros, correção e tudo mais, de repente você inventa de querer pagar essa dívida prescrita porque te deram um bom desconto de 90%, por exemplo, lá no Serasa Limpa Nome. E o que tem muitas empresas e bancos feitos de forma ilegal, eles pegam esse prejuízo, 90% que deram de desconto, e jogam como prejuízo lá no registrato, e você acaba que não consegue mais fazer nenhum empréstimo e tudo mais, porque você deu esse prejuízo para eles. Ou seja, você faz um acordo para quitar a dívida e mesmo assim eles te prejudicam ainda mais por ter feito esse acordo. Não são todos os bancos que fazem isso, tá? Mas tem muito banco fazendo isso. E quando você vai querer discutir na justiça é pior ainda, porque tem juiz que entende que é ilegal e tem juiz que está entendendo que é legal. Então fica mais complicado ainda. Então, se for uma dívida muito alta, prescrita, e você não conseguir pagar ela inteira, é melhor não pagar, porque você só acaba saindo no prejuízo.